muitas vezes a gente vai pensar de construções que já estão aí há bastante tempo, né? Relações longas. Mas eu sei o jeito dele, eu sei o jeito dela, eu sei como que ele… Será mesmo? Será que todo o processo da doença em si, será que não mudou alguma coisa dentro? Será que não vale a gente estabelecer uma boa comunicação com a nossa parceria? É uma queixa muito frequente que tá todo dia no consultório, no ambulatório, na diálise. Até mesmo por conta das doenças que estão associadas, né, com a evolução da doença renal crônica, a disfunção erétil. E aí, Joyce, sobre isso, disfunção erétil é a mesma coisa que disfunção sexual? Ereção e sexo é a mesma coisa? Talvez uma alternativa interessante seja como que você pode lidar com o estresse, né? Para que o processo do tratamento é sim estressante, e a gente vai pensar que cada pessoa lida com o estresse de uma maneira, mas, bom, que alternativa você tem para diminuir o estresse, para que isso não impacte na sua função de sexualidade? Olá, eu sou Jéssica Marcelo e você está no Hemodiálogos, o podcast da sua saúde renal. Você pode nos acompanhar todas as quartas-feiras no YouTube ou também no Spotify. Eu espero vocês lá. E também pode nos seguir aqui nesse canal e também pode comentar, viu? Fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sensível. Um tema que muito frequentemente está nos nossos consultórios e nos salões. É a saúde sexual. E eu falo pausadamente porque é uma parte muito importante da nossa vida, mas que às vezes é negligenciada. E para esse papo tão sensível e bonito também, eu tenho o prazer de chamar Joyce Martins. Por favor, Joyce, se apresenta e explica pra gente por que é importante ouvir a sua voz acerca disso. Olá, eu sou a Joyce Martins, ginecologista e sexóloga. E o que me trouxe a estudar mais sexualidade foi que num caminho, quando eu estava estudando patologia genital, HPV, câncer de colo, eu percebi o quanto que era difícil daquelas pessoas que passavam pelo processo do HPV, das cirurgias e todo o processo de doença crônica em si, do câncer de colo, tinham sua sexualidade minada. E muitas vezes a gente focava muito na doença e deixava de ver o contexto todo. E aí eu acho que é um ponto muito importante para a gente trazer sexualidade para um contexto de vida, de qualidade de vida da pessoa, não só o paciente. Muito bom. Ao longo dessa temporada, nós trabalhamos vários pontos sobre qualidade de vida. E eu acho que foi uma trajetória muito bonita que culminou de falar sobre saúde sexual. Pra gente hoje desmistificar certos pontos, eu acho que a gente pode dar o pontapé inicial esclarecendo o que é libido. Acho que uma das primeiras questões de consultório é libido e pouco desejo. E aí a gente vai falar, o que é libido, né? Como se libido fosse um grande funil de coisas. E aí, bom, libido é a gente querer transar? Será que a gente querer ter relação? Será que é só isso? Será que sobra libido no final do dia quando a gente vai pensar em a condição social que a gente tá, no relacionamento que a gente tá, como tá a nossa saúde, como tá a nossa disposição, como tá a gente com o nosso corpo, como estão nossas trocas sociais? Dito tudo isso, e apesar de tudo isso, o que sobra no final do dia? Talvez aí a gente possa pensar que, é o libido, é o desejo, é um ser desejante. E aí a gente pode pensar o libido, um ser desejante, dentro do universo da sexualidade. Sim, muito interessante. Bom, a gente está falando de pacientes renais para pacientes renais. E é muito interessante a gente entender o impacto da doença crônica na libido e na saúde sexual. E aí, da perspectiva da sexóloga, que atende não só o paciente renal crônico, mas pacientes com doenças crônicas de outras etiologias, qual é o impacto de ter uma doença crônica na saúde sexual? Chega a ser complexo, porque muitas vezes a atenção fica para a doença crônica em si, né? Como se o universo ficasse só sobre orbitando aquela situação. Uhum. E muitas vezes a gente tem que pensar que aquela pessoa, ela
tem outras coisas, né? Tem outros desejos, tem outro relacionamento. E onde que cabe isso? E como que cabe isso? A gente vai conversando sobre os estágios que vão tendo em relação à própria doença renal em si. E cada etapa, acho que tem uma delicadeza, né? E como que vocês, enfim, a gente na assistência à saúde pode ir fornecendo para o paciente possibilidade de conversar sobre, inclusive no ambiente do consultório, o desenvolvimento e a possibilidade da sexualidade de uma forma sadia, leve. Exercício da sexualidade de maneira mais geral, talvez, né? Porque tem um impacto no sentido de, bom, talvez eu esteja cansada no final do dia. Talvez o processo da diálise seja um exercício muito intenso, né? Talvez a minha autoestima esteja diferente por causa de algumas questões específicas relacionadas ao corpo. E eu acho que são temas que a gente vai abordando e, em si, construindo junto com o nosso paciente que, apesar da doença crônica, é possível da gente construir algo sólido e de uma maneira contínua, né? Pouco a pouco, peregrino. Sim, um passinho de cada vez, né? De cada vez, exato. Sexualidade não é… exercício de sexualidade, ainda mais em doença crônica, não tem aquele mito da espontaneidade. Do tipo… apesar de tudo isso, acordei pronto, está espontâneo, do mesmo jeito que sempre teve, estou desejante, meu libido está maravilhoso. Peraí, né? Será que isso não é um pouco romântico da gente pensar, apesar de tudo isso, vamos colocar o pé no chão, vamos construir isso de um jeito bacana? Sim. A afetividade, a sexualidade, ela é um conceito que não se constrói sozinho. E aí, como fica a relação desse casal? Na grande maioria das vezes, né? Mas não sempre. Mas assim, como fica a relação desse casal com esse diagnóstico? Às vezes com essa mudança de status dentro do próprio diagnóstico para aqueles pacientes que já faziam tratamento conservador e que mudam de status, acabam tendo que se tornar dialíticos. Como é lidar com essas situações sociais, muitas que atravessam esse casal, e ainda dar conta desse outro componente que é a sexualidade / afetividade dentro dessa dinâmica? A ponte é a comunicação, Jéssica. Se a gente não conversa, o elefante entra dentro da sala e ele vai ficar lá. E a gente não vai entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, os sinais que cada pessoa dá… Bom, cada um interpreta como quer. Então, às vezes, o processo em si pode gerar um afastamento. E se não tem uma ponte, uma conexão, né, de fato… Se isso não é retomado. Porque muitas vezes a gente vai pensar de construções que já estão aí há bastante tempo, né? Relações longas. E mas eu sei o jeito dele, eu sei o jeito dela, eu sei como que ele… Será mesmo? Será que todo o processo da doença em si, será que não mudou alguma coisa dentro? Será que não vale a gente estabelecer uma boa comunicação com a nossa parceria e falar, olha, aquele combinado lá agora não tá mais rolando, viu? O que era bom antes, agora eu tô desconfortável. A gente pode pensar de um outro jeitinho, a gente pode fazer de outro jeito, ou então vamos pensar um outro jeito, porque, poxa, não tá funcionando pro meu corpo, sabe? Meu corpo mudou. E tá tudo bem o corpo mudar, nosso corpo vai mudar. Então, talvez a comunicação nessa ciranda aí, acho que nutre. E por falar em comunicação, e já que nós já dissemos que no ambiente da afetividade, no ambiente do casal, nessa interação, a comunicação é pedra fundamental, eu fico me perguntando sobre a relação médico-paciente. Porque às vezes é um assunto tão sensível que o paciente demora meses para abordar. Isso já é uma questão para ele, na casa dele, na parceria dele. Já foi, inclusive, abordado em conversas, no ambiente familiar. E essa questão nunca chega no consultório. Ou quando chega, recebe muito pouca atenção dos nossos colegas. Então, como abordar? Por que isso é tão importante e tão relevante no dia a dia das pessoas que nós atendemos? Um ponto interessante de começar essa conversa de uma maneira sutil, porque às vezes perguntar de uma forma muito objetiva,
E Assusta. Assusta. Sexualidade, de forma geral, não deveria ser assim, né? A gente vai conduzindo socialmente isso. Mas é cheio de tabu, Mas né? é cheio de tabu. Mas talvez uma alternativa interessante seja falar, e como que vocês estão? Como que você tá com a sua parceria? Ou com as suas parcerias? Como que é o combinado? Como que tá vocês enquanto casal? Vocês têm tido relação ou não? Vocês têm se ficado um tempinho juntos? E entendendo como que tá a dança, né, entre eles. E aí, a partir disso, acho que vale pensar. Falei, e como que tá a sua saúde em sexualidade? Como que você tá, a sua vida sexual, como que tá? Se você fosse pra me contar, você tá satisfeita? Você não tá satisfeita? É isso que você queria? Como que eu posso te ajudar? Fazer perguntas mais abertas, ir devagarzinho, mas não deixar de perguntar. Porque muitas vezes não vai vir uma condição super espontânea, tipo, olha, doutora, depois que eu tô passando pelo processo, eu não tô conseguindo ter relação, ou então não tô tendo penetração, ou não tô tendo orgasmo, ou não tenho nenhum desejo. Talvez não venha uma questão espontânea nesse sentido. Se a gente não for buscando, procurando, a gente não vai encontrar a porta para acessar, né? Então, quem não pergunta também não sabe. A gente tem que ter estratégias para chegar até a fonte. Sim. Mas ela tá lá. E é um marcador importante, né? Se a gente não pergunta… De qualidade de vida. Exato. Inclusive pelo OMS. Se a gente não aborda, não pergunta, a gente não vai saber. E muitas vezes a gente vai… O próprio paciente, né, pode ficar findado e achar que, bom… É assim mesmo. A minha vida é essa agora. Né? A minha vida é essa, a minha sexualidade, não, isso não importa, né? Como se muitas vezes… E aí, infelizmente, vem aqui um ponto bem… delicado, né, da assistência à saúde, num comprometimento muito do que é o orgânico, do que é o importante, o que é o foco, né? Vamos para o objetivo, para o orgânico. O que de fato temos de problema aqui que podemos medicalizar nesse sentido. E esquece uma porção muito importante. Que é a pessoa. Que é a pessoa, o indivíduo, né? O ser no mundo, com que ele se relaciona em si. Sim. Quando a gente fala de doença renal, ela muito raramente está sozinha, né? Ela normalmente está acompanhada de outras doenças crônicas, inclusive que podem ter relação de causalidade com a doença renal e até mesmo com a necessidade de substituição da função do rim. Bom, nesse contexto, a gente tem visto um envelhecimento da população geral e da população em diálise. E qual é o impacto desse envelhecimento na vida sexual dos nossos pacientes? Bom, aí tem um campo muito interessante do envelhecimento em si na sexualidade, né? Porque se a gente for pensar que pessoas que vão passando pelo processo do envelhecimento não têm uma vida sexual… gente, não se iludam. Não se iludam. Não se iludam, porque isso move a gente em muito caráter, né? De muitas maneiras. Então, existe sim uma vida sexual que pode ser sadia, independente da faixa etária, inclusive em pessoas que estão em processo de envelhecimento, inclusive pessoas que estão passando por processos específicos de cada doença crônica, né? Mas de que forma e como a gente pode lidar isso é pensar em alternativas. Porque, veja, conforme vai passando o tempo e os relacionamentos vão passando também, a gente vai ter uma troca diferente. Às vezes, a maneira como a gente trocava… quando eu falo troca, não tô pegando só o ponto do exercício da sexualidade quanto a pensando numa relação heteronormativa, né? De uma penetração em si, mas as trocas entre pessoas mesmo, elas vão mudando. Então, às vezes, o que a gente podia imaginar que era uma coisa muito interessante de sexualidade lá no começo, ou uma prática de número de vezes de relação, ou então de já satisfação… Já não funciona mais. Né? Esse corpo é um outro corpo. E ter a possibilidade de entender o envelhecimento e a doença crônica de outras formas de troca, que não necessariamente vai ser igual ao que tinha antes. Mas não quer dizer que são ruins. Porque, né, a gente pode mudar a questão da quantidade, mas a qualidade se mantém. Quiçá a qualidade aumenta. A gente conhece mais nosso corpo com o tempo. Exato. Muda a perspectiva, né? Muda o ponto de onde a gente está olhando. Exatamente. Bom… tem algumas coisas que são específicas de determinados grupos, tá? Uma dúvida que eu observo muito frequentemente, principalmente no público feminino que está em hemodiálise, por conta das intervenções que precisam ser feitas para viabilizar o tratamento,
a dificuldade de aceitação do corpo novo e de entender que esse corpo também é bonito. Que, na verdade, o nosso corpo é nossa ferramenta de existência, né? Então, a gente está nele e está usando esse corpo para aproveitar tudo que tem, né, nesse mundo. Então, a gente tem que entender que, apesar das intervenções, e talvez até por causa delas, né, que nós estamos vivos, às vezes, muitas vezes, por causa dessas intervenções, o nosso corpo continua sendo belo. Mas, às vezes, fica muito difícil, até mesmo por conta da pressão social que existe, né, em torno dessas pessoas, desses indivíduos, de continuar olhando e entendendo o nosso corpo como sendo belo, como sendo desejável. Então, nesse grupo principalmente no grupo feminino, que é impactado por conta desses tipos de tratamento, como elaborar essa questão? Como voltar a se enxergar como uma mulher bonita e desejável? Eita, respiramos fundo agora, né? Não é? Enquanto mulheres que caminhamos no mundo, a gente entende que esse atravessamento não fica restrito a isso, né? E o quanto que a gente vai também sendo sujeita a pressões sociais, até sobre isso. Inclusive sobre isso. Mas eu acho que um ponto importante, Jéssica, seria a retomada de você. Porque quando a gente vai pensando de um corpo que pode ser desejável por alguém, um exercício que eu falo muitas vezes é o do espelho, a gente com a gente. Porque eu acho que existe um exercício de como que a gente vai lidando com as questões que passam no nosso corpo fisicamente, né? Como que a gente se olha, como que a gente se acolhe. Eu acho que talvez seja um caminho mais estreito, um pouco mais íntimo antes de espelho mesmo, sabe? Tipo, olha, as coisas estão acontecendo, meu corpo tá desse jeito. Mudou, tá dessa outra forma. Eu também não sou mais essa mesma pessoa. Mas o que esse corpo aqui pode me mover? Ele caminha comigo, ele me leva pela vida. Né? Como e de que maneira eu posso sentir prazer nesse corpo? Eu mesma, sabe? Nesse sentido. E a partir daí, eu acho que fica mais fácil a troca com o outro. No exercício de entender e explorar o seu próprio corpo enquanto sexualidade também. Mas também um corpo livre que caminha com a gente, que faz com que a gente caminhe também. Caminha com a gente, faz com que a gente caminhe. Como você colocou, né? A gente se mantém viva através dele. E aí sim, vem uma troca, né? É claro que a gente tá falando tem um guarda-chuva muito maior aí, né? De uma pressão social, de um corpo belo, um corpo que é… O corpo que é vendido na revista, a cor que é vendida na revista, a estética que é do consumo em si. Mas existem outras questões, que é a gente com a gente. E aí sim a gente vai para uma troca com o outro, se a gente tá afim. Porque também tem essa. Também tem essa. E tem muito essa, né? Eu observo que é muito frequente as pacientes se queixando, por exemplo, de queda do cabelo, da mudança de textura do cabelo, mudança da cor, a pele que fica muito diferente, muito mais ressecada por conta da evolução da doença renal. Os catéteres. E os catéteres, eles dificultam muito, por exemplo, na prática da atividade sexual, porque aí fica aquela coisa, a vergonha de se despir na frente do outro. Como que a pessoa vai receber? E aí, a gente ainda tem essa questão de, por exemplo, um relacionamento antigo, um relacionamento novo, as expectativas do outro e como que isso impacta na interação dessas duas pessoas. Porque não existe nenhuma atividade, né, nenhuma afetividade exercida sem que haja admiração entre as pessoas que estão ali exercendo aquela atividade. Então, eu acho que… primeiro, a gente tem que se aceitar e se entender dentro desse novo contexto, né? Porque é o que temos. E a gente precisa… Claro que nós estamos estudando e tentando trazer sempre outras possibilidades. Mas nesse momento, o que temos para manter a vida é isso. E para manter a vida, precisamos de catéteres. Em algumas situações, precisamos de fístula. Em outras situações, precisamos fazer cirurgias, por exemplo, para fazer o transplante, que são cicatrizes grandes. Metabolizar tudo isso
entender, aceitar e, além de tudo, interagir com um terceiro por uma coisa que às vezes não está tão bem resolvida dentro de você mesma, às vezes é necessário botar o pé no freio, né? Exato. E ter esse momento de se entender enquanto pessoa, de se aceitar, para só depois interagir, né? Exato. Dá tempo às coisas, né? Porque às vezes a gente vai querer andar mais rápido que o próprio tempo, né? E aí nunca dá certo. Aí não dá certo, né? E não dá certo. Porque não quer dizer que a situação aconteceu hoje. A gente, né, deita, acorda, pronto. Não, eu preciso estar… Não, pô, tem um tempo de metabolizar as questões em si. Né? Eu acho que certíssimo. Acho que tem… Não necessariamente a gente precisa estar pronta para o outro. Tem um respeito sobre a nossa própria história, o que nos atravessa ali. Muito acolhimento e respeito nesse sentido. Não quer dizer que a gente está aqui falando sobre sexualidade, que a todo ponto e a qualquer custo a gente vai para esse exercício, né? Tem um acolhimento que precisa vir antes. Eu falo que precisa porque acho que é mandatório, né? Troca com o outro, ela pode ser muito gostosa, mas tem que ser com a gente antes. Isso. Se a gente não estiver bem com a gente, nunca vai ser gostoso o suficiente, né? Tipo, Exato. É verdade. Exato. Bom, a gente falou um pouco das demandas femininas. E agora a gente vai enveredar por um outro universo. A gente sabe que a nossa sociedade, da forma que ela foi construída, existe uma hipervalorização da ereção. E é uma queixa muito frequente que tá todo dia no consultório, no ambulatório, na diálise. Até mesmo por conta das doenças que estão associadas, né, com a evolução da doença renal crônica, a disfunção erétil. E aí, Joyce, sobre isso, disfunção erétil é a mesma coisa que disfunção sexual? Ereção e sexo é a mesma coisa? Não, não mesmo. Definitivamente não. E aí a gente vai com muita delicadeza, né? Porque quando a gente vai falar sobre o outro, e a gente tá falando aí, pensando em pessoas que têm pênis, né? Em relação à ereção. Muita delicadeza pra gente ir abordando isso, porque a gente foi construída uma sexualidade ao longo do tempo. Um exercício de sexualidade para que pessoas que têm pênis, que é aquilo ali… O sexo ronda sobre aquilo ali. Isso, só se resume a isso. Só se resume aquilo ali. E que se não existe um processo de ereção, e se não existe um processo de penetração, seja ele qual for, o sexo não existe. E, puxa, é um convite, né, Jéssica? Vamos, tudo bem, né? É um convite muito delicado. Porque a gente, quando vai introduzir o assunto de que sexo não é só penetração, a gente tá elucidando uma outra forma de pensar a sexualidade, muitas vezes em pessoas que não estão tão abertas a pensar sexo fora disso, não. Exato. Né? Que fazem uma relação muito íntima entre virilidade, masculinidade e ereção. Exato. E quando a gente vai para esse convite de, bom, seu corpo é além disso. Existe um exercício da sua sexualidade. Eu acho que isso é interessante de pensar. Exercício de sexualidade que vai além de um pênis ereto. O que é isso? É pensar enquanto corpo. E pensar que muitas vezes existe uma oportunidade muito legal com a tua parceria de trocar um beijo, trocar uma carícia, trocar um puta beijo na boca na hora do café da manhã, sei lá. Que não é só sobre ereção. Que muitas vezes a gente fica nessa de ter uma ereção, de ter que ter a ereção para ter uma relação sexual, a gente deixa de ter muita troca gostosa e que dá muito prazer, né? Então é um ponto importante. Ter prazer nas nossas trocas é diferente e não é exclusivo da ereção. É possível exercer a sexualidade de outro jeito. O nosso corpo, inclusive a nossa pele, né? É uma possibilidade de caminhos muito interessantes. Então, trazer isso, eu sei que é delicado. Eu sei que é muito, que quebra paradigmas. É muitos paradigmas, mas é um convite, muitas vezes até pra… Eu acho que é uma ponte de… Poxa, um caminho diferente. Olha, apesar do que tudo que tá acontecendo, tem uma ponte interessante. Talvez… É claro, né, sem romantizar os aspectos, mas talvez seja uma porta interessante para você
entender ou conhecer uma outra parte sua que você não conhecia. Né? E aqui eu não tô falando nada de Circo de Soleil, gente. Tô falando verdade. Não é que ninguém é acrobata. Não é nada nesse sentido. Mas eu tô falando de oportunidade, estar aberto, né? No caso, a sentir o seu corpo outras coisas. E aí, interessante também, a gente volta com o comecinho que a gente tava falando sobre a comunicação com a parceria. Né? Porque muitas vezes a perspectiva da ereção com a parceria fica… Bom, e agora? Né? Ela vai me querer ou ele vai me querer? E apesar que eu não tô tendo ereção, como que eu faço isso com a troca? Né? Então, uma comunicação interessante com a troca. E a troca… E junto, né? Nessa dança de pensar… Bom… Como que a gente pode entender… Como que isso vai funcionar agora? Vai funcionar? Como que essa troca entre nós dois vai funcionar agora para que seja gostoso pros dois? Né? E ser gostoso com os dois, a gente não tá falando de ter orgasmo, não. Tudo bem ter orgasmo, ninguém tá contra isso aqui. Ninguém tá dizendo nada contra isso. Ninguém okay? é contra o orgasmo aqui. Mas o exercício de uma sexualidade saudável vai além de um processo de ereção e vai além de alcançar ou não o orgasmo. Sim. Partindo desse lugar… Né, dessa mistura de conceitos que existe muito mais até pela perspectiva masculina do que pela feminina, que fala que sexo e ereção são a mesma coisa e que a gente, de maneira brilhante, inclusive, eu quero agradecer, você acabou de nos elucidar, mas é muito frequente a demanda, por exemplo, desses pacientes, antes mesmo de trazer a demanda da disfunção erétil, eles já chegarem solicitando medicação. Eu quero medicação porque não tem como funcionar, meu casamento não vai acabar porque eu não consigo e etc, etc, etc. Como a gente já falou, eu acho que talvez seja uma demanda própria. Quando ele expõe isso e diz assim, o casamento vai acabar, talvez esteja muito mais relacionado, por exemplo, com a vergonha dele de não conseguir ter uma ereção, do que às vezes, uma demanda da própria esposa. Então, às vezes, sentar e conversar, você vai entender qual que é a demanda dela, né? E, de repente, nem seria assim tão de suma importância. Mas a gente também não pode deixar de falar que essas medicações estão relacionadas a risco cardiovascular aumentado. E o nosso paciente em diálise ou com disfunção renal aí a partir do estágio 3, estágio 3B, normalmente já está embutido outros diagnósticos, então hipertenso grave, diabético de longa data, vasculopata, já tem outros riscos cardiovasculares associados. Mas mesmo assim, quando você, paciente, aliás, quando você, médico, no caso, eu, médica, digo para esse paciente, olha, vamos esperar, vamos fazer uma avaliação cardiovascular profunda para a gente entender o seu risco cardiovascular antes da gente pensar isso, que também é uma forma de dizer assim, ó, nesse intervalo, vá até a sua parceria e converse com ela para saber quais são os pontos que precisam ser realmente sanados ou onde é que está só a sua cabeça agindo. Então, dá essa oportunidade, mas não é incomum que a gente saia como vilão da história. Exato. Como assim você não vai me dar um remédio? Como assim? E no médico, o médico me deu um remédio. Você acredita que ela não me deu remédio? Vai acabar. Meu casamento acabou. É culpa dela. E aí, como é isso? Como metabolizar essa situação? E isso, a gente falando do consultório, do dia a dia, né? É delicado, né? Porque quando a gente vai falar sobre a possibilidade de expor como tá pra ele a questão da ereção, a gente vai para introduzir o quanto que ele pode demonstrar uma fragilidade para ele. Isso pode ser muito delicado. E aí a gente vai num ponto atrás, a gente vai num caminho atrás, né? Expor um homem, expor a fragilidade nesse sentido, talvez seja demais naquele momento. Mas acho que é um ponto importante, eu sempre falo, mas o meu casamento, eu falei, bom, como que estava seu casamento antes? Como que as coisas estavam antes? Porque muitas vezes, bora lá, a situação estava numa construção que já não estava muito organizada, já não estava muito sadia, já não estava saudável nesse sentido. E aí, talvez, através da doença, ou apesar da doença, não sei,
existe um afastamento. Acho que é um ponto importante para pensar. Tipo, como que estava o seu relacionamento antes? Como que as coisas estavam antes? Né? Como que é a troca nesse sentido? Mas é importantíssimo falar com a parceria, né? Porque do mesmo jeito que você recebe as pessoas procurando um remédio, eu também recebo mulheres procurando, né, medicações, ou então possibilidade de aumentar a libido, ou possibilidade de querer, desejar ter mais, orgasmo, enfim. Enfim, são muitas promessas, mas cabe a gente, né, baseado sim em evidência e levando o máximo possível de informação, muito cuidado. Acho que muito cuidado, né? Não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito. Exato. E já que nós estamos falando de medicação, nossos pacientes estão abrindo seus corações nos nossos consultórios. E eles estão chegando pra gente com essa demanda e já pulverizado de informações que às vezes não representam a realidade dos fatos. Aí chegam com aquelas informações assim: mas e os meus hormônios? Quanto tá de testosterona? Como que eu posso fazer para suplementar isso? Porque às vezes o problema não é nem aquele. É remedinho X, Y, Z, azulzinho, vermelhinho e etc e tal. Às vezes é falta de testosterona, doutora. Tô toda desregulada. Entendeu? E aí? Fala, Joyce. E aí a gente vai pra ciência, não é? Porque a gente anda de mão dada com ela. Melhor amiga. Ainda bem, exato. Porque muitos, é claro, né? Quando vem uma queixa em sexualidade, a gente não vai deixar de pensar das questões orgânicas. É importante isso. Eu não tô falando que a gente tem que jogar pra debaixo do tapete. Não, a gente traz pro cenário. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, gente, realmente, as questões hormonais nesse sentido, a gente não vai. Não tá nela, né? Primeiro porque a gente não tem nenhuma maneira adequada de fazer a dosagem de testosterona. E pensando em mulheres cis, a gente já sabe que vai ter uma dose que vai estar baixa. Porque cabe a gente, na nossa fisiologia, ter essa dose em si. Não dá pra remeter uma queixa em sexualidade com uma baixa, muitas aspas, hein? Uma baixa dose de hormônio nesse sentido. Porque, enfim, o libido, como eu falei no começo, ele é multifatorial. Ele não tá relacionado a isso, a baixa testosterona. E aí vem, com muita licença, com toda a licença, né? Vem um ponto, uma curva muito delicada. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu tô cansada, mas eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade de fazer nada. E aí caem em consultórios que não tem braço dado com a ciência, vão perguntar, vamos dosar testosterona. E aí encontra a testosterona, tá baixa, é isso. É aqui. Muitas vezes, gente, o relacionamento já não tá caminhando bem. A questão da autoestima já tá deturpada. É uma relação que não tem uma troca efetiva. Tem uma condição social aí, que tem muitos atravessamentos, que não tem uma parceria relacionada nisso. Pra ter uma troca sadia, pra exercer uma sexualidade positiva. E aí, coloca na conta de quem? Da testosterona. Dos hormônios, estão lá embaixo. Poxa vida, é muito delicado dessa informação de uma maneira genérica, né? Isso. Exato. Porque tem um compromisso com o outro, né? E cabe a gente ter esse compromisso com o outro, que não é vender uma pílula mágica. É claro que a gente quer que todo mundo exerça bem a sua vida, tenha qualidade de vida. Mas a gente é responsável por isso. Nós profissionais de saúde, somos responsáveis por isso. Com certeza. Eu não posso vender uma coisa que, de uma forma muito esporádica e momentânea, vai ter aí um benefício de 1-2 meses, mas a gente sabe que não se mantém, porque não é só sobre isso, né? É muito além, né? Questões rápidas, principalmente em sexualidade, não se aplica. Com certeza. A gente sempre tem que ir na nossa caminhada, um passinho de cada vez. A gente costuma dizer assim, olha, talvez isso tudo se deva às toxinas que estão acumuladas, porque está piorando a função, a gente está no tratamento conservador. E quando entrar em diálise, melhora. Bom, como você utilizou o artifício das aspas, também eu vou fazê-lo.
Essa melhora, ela acontece. Acontece a diminuição de algumas coisas, de algumas toxinas que estão no sangue durante a diálise, mas tem outras situações que também acontecem durante a diálise. Por exemplo, pode acontecer hipotensão, pode acontecer hipoglicemia ao longo do tratamento. E isso pode fazer com que a pessoa fique com essa sensação de estou muito cansado. Então, também tem uma questão da parceria entender as limitações do tratamento. No caso da hemodiálise, a gente tem catéteres. Às vezes, catéteres em lugares que dificultam a mobilidade, por exemplo. Catéter na perna, catéter no pescoço, né? E que você precisa ter um cuidado, um certo traquejo para manipular, porque pode tracionar, pode machucar, pode sangrar. Então, precisa de um cuidado e uma percepção nesse sentido, que faz parte da nova condição, né? Dessa outra parte. Tá? Em relação à diálise peritoneal, a gente tem um catéterzinho que está na barriga. E a gente vai fazer as trocas de diálise peritoneal quase sempre no período noturno. Então, a depender de como for a logística do casal, a dinâmica dessa dupla, pode sim comprometer. Mas isso também é aquelas coisas, né? Que a gente, um combinado não sai caro, gente. Dá para conversar, tá? Em relação a outro método de tratamento, outro método de substituição renal, aí a gente tem um outro pormenor, na verdade um pormenor não, um por maior, que é o transplante renal. E aí no transplante a gente tem algumas coisas que são intrínsecas do ato cirúrgico, né? Por exemplo, a cicatriz, por exemplo, esse tempo que leva para a cicatrização e que a gente recomenda que realmente não haja incurso sexual, né, em algum período, claro, vai depender de cada equipe que está conduzindo, o tal chamado resguardo, que é muito frequente ainda, até por conta da cicatrização, de entender se aquilo vai cicatrizar direitinho e etc e tal. Mas, passado esse período, teoricamente, você restabelecendo e tendo uma boa função do enxerto, que é uma coisa que você vai perguntar para o seu médico aí do transplante, viu, gente? Existem algumas outras coisas que também acontecem, que é o quê? O uso de medicações imunossupressoras. E aí, nesse lugar, a gente tem, além dos imunossupressores, que interferem nessa cascata também da atividade sexual, mas não só, também interferem nessa coisa a bochechinha do corticoide, a queda de cabelo associada ao Mifortic, tudo isso que também dificultam esse olhar de quem sou eu agora nessa nova fase. Então, tem todas as questões associadas com a medicação. Sim. O beta-bloqueador para ajustar a pressão. Ai, meu Deus, e agora? Nossa, eu não estava usando isso, agora eu estou usando, então quer dizer que eu não vou conseguir mais. Então, nesse universo do tratamento, então assim, não só no universo da doença e do diagnóstico da doença renal crônica, mas no universo do tratamento também tem muitos atravessamentos que alcançam a saúde sexual. No transplante, eu acho que um dos principais atravessamentos é gestação. Gestação, transplante e essa nova vida, que é um negócio que a gente tem que conversar bastante. E aí eu tô falando com você que tá aí do outro lado mesmo. Então, toda vez que você tiver dúvidas sobre a sua vida sexual, as interações com o transplante, com as medicações e com o cotidiano do transplante, é muito importante que você procure o seu médico, ou a enfermeira, ou qualquer outra pessoa que compõe a sua equipe de acompanhamento pós-transplante, para que eles possam te orientar o melhor momento. Porque a gente transplanta não é à toa, né? A gente transplanta para que as pessoas tenham vida e vida de qualidade, né? E aí, a gente também tem que levantar essa bola.
né? Né? Mas saúde reprodutiva e transplante é um tema que vai para o ginecologista, mas também vai para o nefrologista. O nefrologista transplantador quer muito ter essa conexão, esse link junto com o ginecologista, com o urologista também, né? A gente sabe que a qualidade dos gametas tem uma relação direta com as medicações que estão usando. Então, às vezes, os casais chegam assim: doutora, estou tentando há tanto tempo e agora eu tô transplantado e eu quero muito. E aí? Essa coisa do eu tenho que, né? Porque agora eu estou transplantado e eu tenho que gestar. Ou eu tenho que reproduzir. Será? Saúde reprodutiva, saúde sexual são sinônimos? Não, né? Tanto porque, se a gente for falar sobre, não sei se a gente pode contar de saúde reprodutiva, talvez antes seja o ponto do desejo, né? Se de fato existe um desejo em exercer uma maternidade. Porque não necessariamente a gente precisa querer gestar, né? A gente pode… Isso, existem outros métodos para exercer a maternidade, né? Exato, né? Mas apesar disso, depois de um processo de reflexão sobre o assunto, né? E, bom, não, maternidade é um desejo, acho que é muito importante um trabalho conjunto, né? Acho que a gente caminha junto, né? Para entender qual que é a melhor etapa, qual que é o melhor momento, como que a gente vai conseguir construir isso para que também seja uma gestação que possa ser vivida. Sim. Não é? Na sua plenitude. Exato. E assim, sem grandes expectativas no sentido do romance, né? Porque basta gestar pra você entender que não é tudo sobre, né, caminhar sobre as rosas. Mas que também que a gestação em si possa ser vivida, né? Enquanto uma condição que, bom, enquanto desejo, enquanto exercício de fato, que é o que você queria naquele momento, seja de uma maneira o mais leve possível, para que você também desfrute dessa oportunidade. Mas é um ponto importante, né? Que não necessariamente a gente está falando de… O exercício da nossa sexualidade, ele independe da nossa desejo ou função reprodutiva, né? A gente exerce sexualidade de diferentes maneiras, né? Que não é só sexo. E a reprodução… Também não necessariamente a gente vai falar sobre maternidade, não só sobre estar gestante. Sim. Né? São caminhos diferentes. Distintos. Que podem andar lado a lado? Podem. Pode. Que podem ser benéficos ambos? Sim. Mas não necessariamente precisam estar grudados. Exatamente. Ok, então agora a gente vai para uma parte que eu particularmente adoro. Que é o momento em que a nossa audiência manda para nós perguntas e a gente vai respondendo de uma maneira tete a tete, tá? Bom. Inclusive, se você que está aí do outro lado tiver alguma pergunta, tiver alguma uma sugestão de tema para a gente abordar aqui, fica à vontade. É só você colocar aqui embaixo nos nossos comentários ou então também nos acionar nas outras plataformas. Tudo bem? Vamos lá? O estresse do tratamento me deixa desanimado para o sexo. Há maneiras de melhorar? Talvez uma alternativa interessante seja como que você pode lidar com o estresse, né? Para que o processo do tratamento é sim estressante, e aí a gente vai pensar, cada pessoa lida com o estresse de uma maneira, mas, bom, que alternativa você tem para diminuir o estresse, para que isso não impacte na sua função de sexualidade? Sim. Gostei. Bom, pergunta número 2. Tomo suplementos para exercícios, como creatina. Isso pode piorar a função renal ou afetar a libido? Libido não. Função renal também não. Pronto, falei, tô leve. Não. Na verdade, o que acontece? A creatina, ela interfere num marcador que é utilizado para medir a função renal. Então, sempre fica com essa confusão, assim, tipo, creatina, piora a creatinina. Bom, são… aminoácidos são substâncias que estão relacionadas com a construção do músculo, tá? Então, quando a gente toma muita creatina, a tendência é subir a creatinina. Mas isso não necessariamente está relacionado com piora da função. Só que a creatina não é para tomar a moda vamos-se embora.
A creatina, ela precisa ser tomada com orientação médica ou nutricional, com indicação. Então, não é só porque faz exercício que toma creatina. Não é uma coisa igual a outra. E hoje, como a gente desmistificou muita coisa, vamos desmistificar isso também, tá? E se quiser saber um pouquinho mais sobre creatina, sobre exercício físico, é só procurar aqui a nossa timeline. Temos um episódio maravilhoso com a Nutri Renata, que fala sobre isso, sobre suplementação de proteínas, suplementos polivitamínicos e a relação com a função renal, e do exercício físico, que a gente fala com o preparador físico Júlio e também fala com o médico do esporte, Dr. Vitor, que estão explicando tintim por tintim sobre isso. Então, excelente oportunidade, viu, galera? Bom, a terceira pergunta. Depois de uma sessão de hemodiálise, me sinto exausta, sem desejo sexual. Isso é normal? É normal. Tem um corpo, às vezes, que precisa repousar, precisa descansar. Pra gente pensar em ser um ser desejante, ter desejo, é preciso também descansar, né? Encher a caixa d'água, né? Nesse ponto, pra poder desejar, ter o que ofertar. Se a gente tá cansada, gente, peraí. E a parceria, nesse momento, pode enxergar uma excelente oportunidade. Por exemplo, garantir um ambiente tranquilo para que a pessoa possa repousar. Coloca um filminho, põe uma meia luz, uma massagem nos pés. Poxa. Gente, assim, a metáfora da caixa d'água foi ótima, tá? Mas cuidado, viu, meninos, com a quantidade de água que vocês tomam, viu, queridos? Porque quando tem muito líquido para tirar numa sessão de hemodiálise, normalmente é o dia que você vai voltar para casa mais cansado, tá? Enfim, mas eu creio que seja, assim, uma oportunidade de trazer aí um olhinho para fazer uma massagem nos pés, tá? Um momento do tempo de qualidade, para garantir que esse score, essa sequência ali de admiração e desejos estejam mantidas, mesmo no dia que a sua parceria tá um pouco mais cansada, tá um pouco mais sofrida. Aí você pensa assim, poxa, o relacionamento é uma poupança. Às vezes você tá 100%. Às vezes o outro não tá. Às vezes o outro tá 100%. Às vezes você não tá. Então, às vezes é o dia de você depositar o seu dinheirinho lá na sua poupança para que, nos momentos em que a sua parceria tiver melhor, ela deposite. E depois todo mundo saca junto. Exato. Não é? E nessa sequência, né, que a gente conversou aqui hoje, isso também é poder exercer sexualidade. Eu falo que sexualidade começa com um café na cama, um bom dia gostoso. Exatamente. E entender o limite do corpo do outro e trazer isso como um ponto central é tão delicado, tão bonito. Sim. Né? Talvez isso não vá gerar uma relação, um processo ali, um sexo naquele dia. E tá tudo bem. Mas isso nutre Isso longo prazo nutre. tão mais bonito. Isso nutre. Nutre, com certeza. Agora, eu acho que as parcerias vão enxergar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, olha, minha parceria, meu companheiro de vida não tá no seu melhor dia. Talvez seja o dia de eu ser o 100% dessa relação. Né? Ok. E a nossa quarta e última pergunta. Meu corpo mudou muito desde que comecei com o tratamento. Como lidar com a insegurança nas relações? E a gente abordou isso ao longo do nosso episódio. Mas eu não canso de falar, né? Eu acho que é um tema muito relevante e é um tema muito prevalente também, né? A gente é escravo de uma certa ideia de corpo perfeito, de corpo padrão. E o impacto disso no auto-amor e na autopercepção dos nossos pacientes, ele é muito grande. E quando você não se ama, você não ama ninguém. Exato. Então, isso é muito importante. E também trazer pra cá, pra gente poder conversar sobre isso. E quem tá ouvindo entender que talvez não seja só com ela que isso tá passando. Né? Ela não tá nesse universo sozinha, que tem outras pessoas que também passam por isso. E que existe uma possibilidade, né? Existe uma alternativa, apesar de tudo isso e com tudo isso. Né? Você não tá sozinha nisso. Inclusive, a gente tem a perspectiva também de pacientes, né? Então, assim, é outra coisa super
importante para você que está passando por isso, para você que considerou essa pergunta como relevante, vale a pena seguir algumas outras pessoas, porque aqui eu e Joyce trazemos a perspectiva do lado de cada mesa do consultório. Exato. Então, nós temos muitas vivências, nós já passamos por muitas coisas, já recebemos muitas perguntas dessas que você ficou assim numa saia justa de como responder, né? Mas, por outro lado, nós não temos a vivência como paciente. E aí, a gente tem muita gente que produz e entrega conteúdo de qualidade na perspectiva de paciente, inclusive sobre esse tema, que eu acho muito relevante, nas redes. Então, vale a pena também ir atrás de pessoas que estão entregando essa perspectiva de paciente, tá? Não que a gente não vá acolher vocês em todas as demandas que vocês precisarem. Mas também entender que você não tá sozinho nessa, né? Que tem outras pessoas passando pela mesma coisa. E conseguindo criar estratégias e ferramentas para enfrentar mais essa demanda que a vida traz, também é legal, né? Exato. Ter alguém para ajudar. Ok. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, que foi maravilhosa, que nos abrilhantou demais. Eu já tô triste, gente. Ai, já quero o número 2 dessa série, viu? Bom, o tema é sensível, mas combina com você, porque você é uma pessoa sensível, que descreve as coisas com carinho, com uma delicadeza, que faz a gente literalmente entender, acompanha, pega na mão e mostra do jeitinho muito carinhoso. Coisas que às vezes, dependendo de quem fala, pode ser dolorido demais de ouvir, né? A gente bate em alguns paradigmas, a gente bate em alguns dogmas não só da nossa audiência, mas do mundo, da sociedade, né? Então, é sempre bom ter a companhia de uma pessoa que tem essa sensibilidade, como você teve, para trazer esse tema que foi dito de uma maneira muito gostosa. Certo? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar de uma maneira tão leve, porque a sexualidade, ela é pra ser assim, né? De maneira leve. A gente não precisa trazer tanto peso. O peso a gente deixa lá fora, gente. A vida já tem muitas adversidades. Pra sexualidade, a gente trata com afeto. Exatamente. Ai, obrigada. Que linda! E eu também quero agradecer você que esteve conosco até agora e que vai estar conosco também na semana que vem, porque afinal de contas, você esteve no Hemodiálogos, o nosso podcast de saúde renal, que é um podcast semanal e está liberado todas as quartas-feiras no YouTube e no Spotify. Eu espero que você nos siga para não perder nenhum conteúdo e qualquer dúvida, fique à vontade para nos acionar aqui pelos nossos comentários. Esse é o Hemodiálogos. Tchau!